E eu já vou aqui logo começando a nossa conversa aqui com a doutora Lorena. Doutora, a ausência, né, ou a deficiência de cuidados com os dentes, eles podem comprometer a saúde de todo o nosso corpo, né? Então, assim, para começar, eu gostaria de saber quais são as doenças que estão relacionadas, né, que podem ser desencadeadas devido às más condições de higiene bucal. Bom, para começar, a gente conhece, né, as doenças que estão na cavidade bucal, né? Cárie, gengivite, que é aquela inflamação na gengiva, periodontite, mau hálito, né? Até câncer de boca, abscessos, aquelas fístulas, inchaço, né? E aí, quando essas bactérias elas se proliferam muito e o organismo não consegue combater, elas podem parar em outros órgãos. E aí que vai vir as outras doenças sistêmicas, né? Elas podem dar uma endocardite bacteriana, quando elas vão parar no coração. Elas podem parar no pulmão também, dando processos como pneumonia. Até mesmo nas articulações, artrite, também pode ser causadas por alguns problemas bucais. E ainda tem aquelas doenças que elas podem se agravar por conta dos problemas bucais, como a diabetes, né? Elas estão diretamente relacionadas. Então é muito importante a gente manter em dia a saúde bucal. E aí agora eu te pergunto, doutora, é extremamente importante não só pela questão da aparência, mas devido até mesmo, né, para se evitar problemas mais graves de saúde, como você mesmo citou. Mas o que é necessário mesmo de fato para a gente ter uma boa saúde bucal, com relação à nossa higiene do dia a dia, do cuidado básico, essencial, assim? Quais são os cuidados que você lista que não pode faltar? Bom, não pode faltar de jeito nenhum escovar os dentes, né? A higiene completa, não é só escovar, é usar o fio dental, tá? Limpar a língua, a gengiva, tudo. A gente tem que olhar cada cantinho da nossa boca. Então, a gente tem que fazer aquele autocuidado também, aquele avaliação, né? Ir para frente do espelho, pega um espelhinho, olha como é que tá sujo ainda, ficou alguma coisa, vamos remover, vamos escovar novamente, tá? Esse autocuidado é importantíssimo. Segundo, a alimentação, interfere diretamente, né? A gente sabe que alimentos como doces, refrigerantes, bebidas com açúcar, tudo isso vai interferir diretamente, tá? E jamais dormir sem escovar os dentes. Esses detalhes que a gente vai levando ao longo do tempo, e a gente não pode esquecer também de visitar regularmente o dentista, né? 6 meses a gente tem que estar retornando ao dentista para ver como é que está a nossa saúde bucal. Com relação à escovação, doutora, qual é a quantidade mínima recomendada? A mínima, vamos falar da mínima, né? Vamos lá, a verdade é que mínima deveria ser uma vez ao dia, no mínimo mesmo. Só que isso depende muito como o paciente escova os dentes. Se ele escova realmente de forma efetiva, uma seria suficiente. Tanto é que a gente vê nos filmes americanos, né? Eles só escovam uma vez no dia. Acorda de manhã, escova, pronto. E aí a gente se pergunta por que lá só escova uma vez e aqui escova tanto, né? Então, na verdade, é a forma como você escova que vai fazer a diferença. Como nosso hábito, nossa cultura, a gente não tem esse hábito de escovar o dente, e a gente acaba escovando muito rápido, com pressa, acaba que a gente recomenda as 3 vezes. Comeu, escovou. Porque a gente vai comer, vai juntar alimento ali, e então a gente tem que escovar, né? Para remover esse alimento. E o fio dental, doutora? Importante também? Importantíssimo. Sem o fio dental não pode, tá? Então, escovou, usa o fio dental imediatamente. E o importante é você usar da forma correta. Muita gente chega e fala assim, mas eu uso o fio dental todo dia. Mas não está usando o fio dental da forma correta. Não está descendo com o fio dental até a gengiva, né? Não está abraçando o dente. A gente lembra que são 2 dentes com uma passagem só do fio dental. Então, você tem que abraçar os 2 dentes, tá? Tem que ir até a gengiva e limpar efetivamente todos os dentes. O fio dental, doutora, ele é usado antes ou depois da escovação? Qualquer um. Portanto, que você use. Desde que use, não pode deixar de usar. Se você gosta de usar antes, tá te incomodando, terminou de comer, tem a comida presa, escova, ou já sai da mesa, já passa o fio dental, escova depois. Mas se você prefere depois, não tem problema nenhum, pode passar depois. Doutor, uma dúvida também,
Eu conheço algumas pessoas que elas escovam os dentes antes, a primeira escovação, antes do café da manhã. Outras a escovam depois do café. Qual é o certo? Ou os dois são aceitos? Qual é a maneira mais indicada, levando em consideração essa rotina que a gente tem e esse hábito que a gente tem, que infelizmente nem sempre a gente escova os dentes de uma maneira efetiva, né? De verdade, existem essas duas linhas. Tem muita dentista que defende acordou, escovou, e outros não, que você pode se alimentar primeiro e escovar depois. O que acontece? Muitas vezes as pessoas não escovam corretamente à noite, ou não escovam à noite. Então, a gente fica com a carga bacteriana muito grande na boca durante a noite. E ela se multiplica, porque você está quietinho, com a boca fechada, sem falar, sem beber água, sem nada, e ela se prolifera muito. Então, quando você acorda de manhã, aí você escova para fazer a remoção desse excesso de bactérias, para você poder se alimentar depois. Mas se você fez uma escovação efetiva, você está dormindo normal, né? Não levanta para comer durante a noite. Então, você pode sim se alimentar primeiro e escovar depois. Doutora, temos aqui uma dúvida de um ouvinte nosso. Ele fala assim, olha, quando uma pessoa tem um caroço na gengiva, debaixo da língua, o caroço duro, mas não é muito grande, o que pode ser? Ele não deu mais detalhes aqui, se ele tem alguma dor ou alguma coisa, né? Podem ser muitas coisas, né? Mas eu acredito que você esteja se referindo a um tórus mandibular, né? Que é um excesso de osso que cresce em algumas pessoas têm, e que pode ser extremamente comum, tá? E nada sério. Mas a gente pode ter outros problemas, tá? A gente pode ter desde um abscesso de algum dente que está precisando fazer canal, ou até mesmo algum tumor. Então, assim, o ideal é você procurar o dentista mesmo e fazer a avaliação. São 12h34. A gente está conversando aqui com a doutora Lorena Gabriele, que é médica dentista, especialista em periodontia, minha gente, médica periodontista, falando um pouquinho sobre os cuidados básicos, os cuidados necessários, aqueles cuidados simples que não podem faltar para a gente ter uma boa saúde bucal, que é extremamente importante aí para a nossa saúde, para a nossa autoestima. Doutora, vamos conversar um pouquinho sobre saúde bucal infantil? É muito comum a gente ver as criancinhas já pequenininha ali, com os dentes todo estragado, né? E aí eu queria saber de você com relação a essa rotina de cuidados. É comum, infelizmente, os cuidadores, os pais, iniciarem uma rotina tardiamente com o bebê, com a criança, né? E aí é até normal eles se resistirem, apresentar dificuldade para escovar, eles se negam. Tem criança que faz uma birra danada, minha gente, é sofrido. Já presenciei alguns casos que foram terríveis, de mães que sofrem bastante na hora de escovar os dentes, porque eles apresentam resistência. Mas é importante, né? É muito importante. Eu queria saber quando que a gente começa e qual a melhor maneira da gente iniciar essa rotina de cuidados. Então, na verdade, é indicado já fazer o pré-natal odontológico, né? Desde a gestação, a mãe ela deve ir no dentista, tanto para fazer a parte da mãe, quanto para o dentista orientar toda essa higiene quando o bebê nascer, tá? Então, desde pequeno, às vezes a criança não vai ter nem dente ainda, e a gente já tem que estar fazendo a higiene bucal da criança. Daí, a criança vai nascer, vai começar a nascer os dentinhos. Nos primeiros dentes também já pode estar levando para a gente estar orientando como é que vai ser realizado, até por uma questão da criança se adaptando àquele ambiente, se adaptar também com a mãe estar executando aquele procedimento, porque, como a Ali falou, a criança faz birra, a criança não quer, fecha a boca, e aí fica difícil e os dentes vão estragando. Então, desde cedo, quanto mais ela for, mais fácil vai ser a gente conseguir controlar essa criança e tá oferecendo a melhor saúde bucal para ela, né? E quanto mais cedo os pais, quase sempre, a gente não tem esse hábito de levar a criança desde cedo ao dentista, e quanto mais tardiamente a gente leva, mais difícil será, né, doutora? Porque ela não tem aquilo como algo comum para ela. Então, elas sentem um medo muito grande e apresentam resistência, choram e não querem deixar. Então, esse cuidado precoce, essa visita precoce, justamente para que ela entenda aquilo como algo normal, algo da rotina dela, é muito importante, né? Sim, a criança tem aquela fase oral, né, da boca ser muito importante para ela, até mais que as mãos, então tudo ela leva à boca. Então, esse momento de você introduzir escovação com ela, ali é o refúgio dela, ali é ela, entendeu? Tudo ela quer sentir e é tudo com a boca. Então, assim, até esse momento aí, se você não souber lidar com esse momento, ela vai
crescer sem querer que a gente intervenha, né? Então, é importante já ir acostumando mesmo. Desde aí, bebê, muito pequenininho, Desde né? bebê. E aí, quando ela é pequena, que ela faz esse acompanhamento, ela só vai lá 1 ano, né? 1 vez por ano, para fazer esse acompanhamento, tá? Com certeza ela não vai apresentar essa quantidade de problemas vocais que a gente vê tantas crianças, né? Muitos pais acham que, dente de leite não precisa não, ela vai arrancar, vai perder. E até lá, e até arrancar os dentes, tá? Eles, né, erupcionar os novos dentes. Ela vai sentir dor, ela vai ficar com o dentinho feio, a estética vai ficar alterada, ela vai sentir vergonha porque o dente dela tá preto. As crianças relatam isso. Tia, meu dente tá feio, né? E elas ficam felizes quando elas veem o dentinho branquinho novamente. Muito importante esse cuidado, né? E os pais, a gente como pai e mãe, é mais um cuidado, minha gente, que a gente deve ter com os nossos filhos, entre tantos que a gente já tem. Cuidar dos dentes também, desde muito pequenininho, é muito importante. Por isso a gente está aqui falando com você, trazendo esse tema, porque a gente sabe que é um hábito que nem sempre os pais, os cuidadores têm. E quanto mais cedo você começar, mais fácil vai ser, tanto para você quanto para o seu filho. Mais uma participação de uma ouvinte nossa, doutora Lorena, perguntando assim: eu gostaria de tirar uma dúvida. Eu tenho uma criança de 3 anos. Quando o dentinho dele estava nascendo, nasceu um junto do outro. Se tem necessidade de ir ao dentista. Eu acredito que deve ter nascido emboladinho, né? Eu acredito pela pergunta dela aqui. Se ele estiver montado, né? Que as pessoas falam assim, seria isso? Pelo que eu entendi, tá, ela fala assim, nasceu junto do outro. Tem necessidade de ir ao dentista, então eu acredito que seja aí uma proximidade bem maior, talvez ali dividindo quase o mesmo espaço, né? Se foram 2 dentes separados, mas assim, são 2 dentes que nasceram juntos ao mesmo tempo, normal, ou se foram, não sei, tem uma alteração dentária, onde um dente ele nasce colado mesmo, tá? Aparentemente, como se fossem 2 dentes que tentaram se dividir, mas eles estão colados. Então, assim, é uma alteração que acontece. É bom você ir pra gente identificar se é isso mesmo, tá? Leva ele. E aí a dentista também vai orientar como você vai higienizar isso aí, tá? Porque se for uma alteração diferente da normalidade, a gente tem que avaliar primeiro, né? E te ensinar como é que vai limpar e tudo. Mas do mais, não. Não tem tanto problema não, né? Não. Só mesmo fazer o acompanhamento e se orientar direitinho com relação à questão da higienização, né? Isso, é bom também. Se realmente for essa questão do dente se 2 dentes juntos, ver se tem 2 raízes ou se é uma raiz só, como é que vai ser o processo depois quando ele crescer, né? De esfoliação, se vai arrancar os 2 juntos, como é que vai ser. É bom você levar assim para a dentista avaliar. Pronto, acredito que a gente respondeu aqui a dúvida da nossa ouvinte. Se você ficou com alguma dúvida ainda, viu, Ana, você pode mandar aqui pra gente novamente, que a gente está aqui à sua disposição, viu? Se ficou alguma dúvida aí, algum detalhe que talvez a gente não tenha respondido em cima do que você gostaria, você esclarece melhor aqui pra gente poder tentar lhe ajudar o melhor possível. Doutora, a gente está falando, né, de problemas bucais. Quais são os mais comuns que chegam lá no seu dia a dia? A cárie, sem dúvida, é a primeira, né? E na maioria das vezes que ela evolui para um canal, tá? A cárie, se não for tratada a tempo, a bactéria vai penetrar mais fundo e vai chegar no canal do dente, que é aquela região onde tem os vasos sanguíneos, o nervo, e aí vai causar dor, né, no paciente. Tirando isso, a gente tem muitos casos também de gengivite. Eu, como sou periodontista, a gente encontra muito, né, a parte da gengiva. O periodontista ele vai trabalhar a gengiva, tudo relacionado à inserção do dente, o que faz o dente ficar ali no osso e na boca. E aí acaba tendo muitos casos, né, de inflamação gengival, dentes que estão se amolecendo e que os pacientes acabam perdendo alguns dentes, chegam lá já com a perda dentária, queixando que perdeu o dente porque ficou mole. E são esses que a gente encontra mais lá. É muito comum, doutora, algumas pessoas apresentarem sangramento na gengiva. Do nada a pessoa começa a sangrar, né? Qual é o cuidado que essa pessoa deve ter, a atenção que a pessoa deve ter com relação a isso? O problema da gengivite, ela está diretamente relacionada à higiene,
tá? Então, muitas vezes, você escova os dentes, mas você não escova próximo à gengiva, aquela parte do dente que está ali, ó, pertinho da gengiva. E o fio dental, né? Usar o fio dental corretamente. E também tem fator genético, a diabetes também piora, fator hormonal, como a gestação, também piora, tá? Então, cada caso pode ter interferências diversas. E aí é bom procurar o dentista. E a cárie? O que provoca e piora a cárie, que é tão comum, né? Quem é que nunca sofreu com a cárie, né, minha gente? Mais uma vez, a gente volta para alimentação e para escovação, tá? Uma escovação deficiente vai gerar cárie se você tiver a bactéria cariogênica em boca. E a alimentação, quanto mais doces você consumir, ingerir, mais fácil você vai ter a cárie. Você acabou de falar pra gente que o doce, ele prejudica, né, a questão bastante a saúde bucal. E o café, o famoso cafezinho que não pode faltar na nossa casa, doutora, começar o dia sem café, o dia não começou, né? Isso. E aí, tem muita gente que pensa assim, eu sou dessas. E o café, doutora, ele faz mal para a saúde dos dentes? Então, o café sempre foi vilão, né? Acho que as pessoas falavam muito mal do café, que escurece o dente, que não pode. Mas, assim, a gente sabe que o dente realmente incorpora pigmentos, tá? Da alimentação como um todo, não é só do café. E o grande problema do cafezinho é o açúcar, né? Então, aquele cafezinho já feito com açúcar, que fica ali, geralmente a gente bota muito mais açúcar e vai consumindo ao longo do dia, sem escovar dente, sem passar fio dental, é o grande problema, tá? Doutora, e o enxaguante bucal? A gente sabe, eu conheço pessoas mesmo que se não usar um enxaguante bucal, parece que não escovou os dentes. Ele é de fato eficiente? Quanto que o seu uso é recomendado? Ou que não existem casos que não é recomendado? O que você tem a dizer pra gente sobre a importância do saúde bucal? É ou não é importante? O enxaguante bucal, ele não pode ser considerado como o salvador da pátria. Tá? Então, às vezes as pessoas, não dá tempo de escovar dente, vou passar um enxaguante, tá tudo certo. Então, ele é bom, ele é um coadjuvante, ele vai ajudar a manter por mais tempo sua boca livre de bactérias, mas se você não escovou e não usou fio dental, não vai dar certo, tá? Ele não vai proteger você. Tá? Então, você tem que escovar bem, usar fio dental certinho. E aí, sim, o enxaguante depois, ele vai prolongar esse efeito de limpeza. E a escova, doutora? A escova, ela é importante, né? Pra gente conseguir essa eficiência no tocante à escovação. Como que eu faço para saber se aquela escova é bacana, é boa ou não? Como escolher uma boa escova? A escova é o mais importante, porque a remoção mecânica é que é o mais efetivo de tudo, né? Não é o creme dental, não é o enxaguante, é a remoção mecânica. Então, o ideal é que seja ela bem macia, extremamente macia. Quanto mais macia você achar, melhor, tá? Para ela não agredir os tecidos como a gengiva, bochecha e etc. E até o mesmo esmalte dentário, né? Agora, a questão de tamanho, de marca, vai depender muito do seu gosto, tá? É claro que uma pessoa que tem uma boca pequena não vai comprar uma escova gigante, né? Tem escovas de todos os tamanhos. Vocês podem olhar no mercado, tem as pequenininhas, tem as médias e as grandes. Ficar atenta a essa questão das cerdas, extremamente macias, extra macias são as melhores. E uma que você se adapte melhor ao segurá-la, tá? Que você consiga ter um apoio melhor na hora de segurar. Outra questão é o tamanho... do tamanho dos dentes, é o formato delas. Tem umas que são retas, tem umas que são com ondinhas, tem umas que tem uma pontinha para cima. Aí é melhor você ir para o dentista e pedir ajuda ao seu dentista, que aí ele te mostra as opções e aqui vai se adequar melhor ao seu dente, ao formato do seu dente, a posição do seu dente. Doutora, uma situação que é muito comum também com relação aos dentes é o tártaro, né? O tártaro, como identificar o tártaro e qual o tratamento que a pessoa deve seguir, qual a rotina de atenção que a pessoa que tem tártaro deve ter aí no dia a dia? O tártaro ou cálculo, né, que a gente chama mais cálculo, ele é formado com aquela sujeirinha que vai ficando ali e que você não vai removendo ao longo dos dias. Então, passou 7 a 14 dias, ele já começa a se formar naquele local que você não está conseguindo higienizar. Identificar é meio complicado no início, tá? Porque ele é bem mais clarinho, branquinho. Mas você percebe que você passa o fio dental, escova e ele não sai. Ele fica ali, presinho no dente.
tá? Então, só o dentista vai conseguir remover. Volta para a escovação, volta para o fio dental e para a visita regular no dentista, que aí ele vai estar sempre removendo. Tem pessoas que não conseguem controlar, principalmente na região atrás ali dos dentes inferiores, onde a língua toca, ali tem muito acúmulo de cálculo na maioria das pessoas, e só vai conseguir remover no dentista mesmo. Nessa parte ali mais afastada, o finalzinho ali dos dentes é bem difícil a gente conseguir fazer uma higienização, né? Pra gente escovar ali é bem difícil, realmente. Um adulto, doutora, com relação à visitação no dentista, uma vez ao ano tá bom, também assim como a criança? Como é que funciona aí essa visitação ao dentista, o mínimo recomendado aí? Não, o mínimo é de 6 meses. Tá? O recomendado é a cada 6 meses. A criança é só naquela fase inicial também, tá? Só naquela do bebê. Depois já é 6 meses também. Assim que nascer os dentinhos, aí já passa para 6 em 6? Assim que nasceu, assim, a gente tem que avaliar a criança. Tem criança que tem uma higiene boa e tem uma alimentação boa. Talvez não precise de 6 meses, né? Mas tem aquela que tem uma deficiência maior. Então, aí a gente vai diminuir mais o espaço. Eu vou voltar aqui à nossa conversa sobre saúde bucal, falando sobre sensibilidade. Minha gente, quem é que nunca deu um sorriso e veio uma dor, um negócio que eu nem sei explicar o que é mesmo. Aquela tão temida sensibilidade, né? Um copo de água gelado, minha gente, para quem tem sensibilidade dentária, é terrível. É um negócio extremamente difícil, né? Tem também os casos, quando a gente come algum doce, que a gente sente aquela dor tremenda logo após ingerir algum doce, né? E eu gostaria de conversar um pouquinho com a doutora Lorena sobre essa questão da sensibilidade dentária. E aí, doutora, o que é que provoca e como é que a gente trata isso? Como é que a gente se livra da sensibilidade? A sensibilidade, ela pode ser causada por vários fatores, né? Por exemplo, a própria estrutura dentária, a pessoa tem um dente mais sensível realmente. Então, a gente pode estar fazendo uma laser terapia para diminuir essa sensibilidade, ou o uso de cremes dentais para a sensibilidade também ajuda, tá? Mas, antes da gente fazer esse tratamento, a gente tem que avaliar se não tem cárie. Pode ser uma cárie causando sensibilidade, né? E aí tem que tratar a cárie, tratando já melhora. Outro caso de sensibilidade é exposição da raiz. Às vezes a gente vai ter uma retração gengival, a gengiva vai subir um pouquinho, vai descer e vai expor aquela raizinha. A raiz não é protegida pelo esmalte dentário. Então, o alimento gelado, quando bate, vai direto na raiz, dói também. Tá? Então, o ideal é assim, vai no dentista, a gente vai identificar qual é a causa da sensibilidade e aí a gente vai oferecer o melhor tratamento. Mas é possível, sim, viver sem sensibilidade? Sim, eu vou dizer que eu sou um caso... Nossa, eu sentia muita sensibilidade, meus dentes eram muito sensíveis. Quando eu fiz o curso de laser, eu pedi ao professor para aplicar. Na primeira aplicação, eu já vi a diferença. Imediatamente eu peguei um copo gelado e bebi a água. Eu já consegui beber um copo gelado, de água gelada, que eu não conseguia. Né? Morder um picolé para mim é uma tortura. Hoje eu mordo um picolé. Né? Então, assim, a gente não vai deixar de sentir as coisas. Eu sinto que é gelado, mas não dói, entendeu? Então, você precisa fazer um tratamento realmente. Doutora, e o bruxismo? O bruxismo também não é algo considerado muito comum, né? O que pode provocar, como identificar e como tratar? Muito comum. Aí a gente pode ter 2 situações, tá? O bruxismo, que é o ranger dos dentes, tá? E temos o apertamento, que é você apertar mesmo. Os 2 vão trazer várias consequências, tá? A gente identifica o bruxismo, que a gente escuta mesmo, às vezes, o paciente ranger. Quem dorme ao lado do paciente, ou a mãe, ou o pai, ou o marido, escuta a pessoa rangendo os dentes. Quando acorda de manhã, se você dorme sozinho, você pode observar se sua musculatura ao redor da bochecha não está dolorida. Às vezes o paciente também tem muita dor de cabeça, não sabe o que é o apertamento. Às vezes não range, mas aperta muito os dentes. Tá? Outra consequência pode ser fratura de dentes mesmo. Os dentes começam a quebrar com muita facilidade. É o bruxismo, provavelmente. Aí é hora de procurar um dentista e ver qual é o tratamento mais indicado. O tratamento ele é multidisciplinar, né? Não é só o dentista. Ele tem que procurar também descobrir os fatores que estão causando o bruxismo no sentido do estresse, ansiedade. Então, tem que ter um acompanhamento psicológico também. Só o tratamento odontológico vai resolver ele na hora, né? Paliativo. Mas a longo prazo ele vai continuar tendo o problema. Então tem que descobrir
o porquê de estar rangendo. Pode ser só odontológico? Pode. A má posição dentária, usar um aparelho, corrigir a posição dos dentes, para depois vir com a plaquinha para relaxar, ou mesmo passar por um tratamento psicológico. Doutora, vamos falar de uma situação, né, que muitas pessoas têm, muito comum também, que é a questão do mau hálito, né? É terrível a gente sofrer, a gente sentir que a gente está com mau hálito, como também a gente sentir de outra pessoa. É uma situação bem difícil, né? E aí, doutora, mau hálito, como é que a gente faz para resolver esse problema, doutora? Bom, o problema do mau hálito, na maioria das vezes, a gente percebe o do outro, né? É isso que é difícil. Muito a gente perceber que a gente está com mau hálito. Eu não sei, quando a gente acorda, que a gente meio que sabe, né? Que a gente está com mau hálito. Mas quem tem mau hálito muitas vezes não sabe, tá, gente? Então, às vezes a gente critica o outro, mas às vezes ele não sabe que está com mau hálito. Pode ser problema dentário, totalmente dentário, cáries, processo de infecção na boca, gengivite, periodontite, causa muito mau hálito. Pode ser língua, tá? A língua, quando não é higienizada, ela cria uma saburra, aquela língua fica branquinha primeiro, depois vai evoluindo, vai ficando esverdeada, marronzada, ali causando bastante mau hálito. Então, a gente tem que estar higienizando a língua sempre tem que estar rosinha, avermelhada, tá? Não pode estar branca. E, por último, os problemas de estômago, né? De esofagite, gastrite, refluxo, isso também pode estar dando mau hálito. A gente olha mau hálito, realmente é muito difícil, salvo exceção de manhã, que a gente naturalmente, a gente às vezes não sente, mas já é esperado que a gente tenha, né? Sim. Realmente é algo muito difícil e é muito constrangedor, né? A pessoa que tem e que sabe que tem, às vezes ela se sente muito insegura e constrangida em falar próximo das pessoas. Sim, existem tratamentos especializados para mau hálito, existem especialistas em mau hálito mesmo, que você vai, faz um tratamento do mau hálito. Mas a higienização ajuda muito, né? Muito, muito. Sempre vai ser a chave de tudo, a higiene. É muito importante também a gente reforçar, você citou, e a higienização da língua, né? É algo que poucos fazem. Principalmente aquela hora que a gente escova o dente ali bem rapidinho, que a gente está na pressa, na rotina, que tem hora que a gente pula essa etapa ou não faz ela corretamente, e aí vem o mau hálito. Tem gente que tem muita ânsia de vômito, né? Tem isso também. Não consegue fazer a higienização correta da língua. Né? Mas a gente tem algumas técnicas que a gente pode estar fazendo para melhorar isso aí. Nesse caso, doutora, da pessoa que não consegue, que tem dificuldade, né, de escovar a língua, geralmente pela questão da ânsia de vômito, tem alguma maneira, algum hábito que ela pode adotar, alguma forma dela higienizar sem causar tanto desconforto? Tem. Eu indico normalmente que faça com a escova, mas esses pacientes a gente pode estar indicando o próprio limpador de língua, que ele é menorzinho, então vai ocupar menos espaço na boca, vai atingir menos, né? Às vezes toca um pouquinho no céu da boca, incomoda, e ele consegue melhor. Tem algumas substâncias também que a gente pode estar usando, como bicarbonato de sódio. Enfim, tem algumas táticas também, né? A gente, na hora de realizar, soprar, né? Para eliminar o ar, que aí o psicológico dá uma segurada. É bom a gente conversar melhor sobre isso, caso a caso. E todo mundo... Eu, particularmente, eu tenho um pouco de dificuldade de higienizar minha língua. Eu tenho ânsia de vômito, né? Isso de manhã ou em qualquer hora do dia que eu for. Tem gente que é mais de manhã. Eu não, eu sou qualquer hora que eu vou higienizar a minha língua. Eu sinto um pouco de dificuldade, né? Aí, o que eu faço? Eu coloco menos creme dental, né? E aí, a gente vai com calma, respirando. Respirando, a chave. Respirando, tenta de novo um pouquinho, vai lá mais uma vez, dá mais uma respirada, até a gente consegue higienizar direitinho, né? E a gente não precisa fazer aquele movimento de vai e volta, tá? Às vezes, esse vai e volta dá mais ânsia ainda. É muito importante você fazer só um movimento. Bota a escova lá atrás e puxa pra frente. Então fica mais fácil. Eu também só consigo fazer assim, se for de puxar, de tirar.
Isso, de trás para frente. Eu admiro quem consegue escovar a língua como quem escova um dente ali. Que esse Mas não pode, tá? Não é para fazer como se fosse um dente. Já vi algumas pessoas fazendo isso e eu fico pensando, gente, como é que consegue? Olha, temos aqui algumas participações. Olha, o João de Jesus está na nossa sintonia, minha gente. Vocês que sempre sentem saudade aqui do João, volta e meia alguém manda aqui aquele recado pro João, falando que está sentindo saudade. Ele está falando assim, boa tarde, Nali, boa tarde, João. Boa tarde, doutora Lorena. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Macaúbas FM. Estou aqui em Conquista, ouvindo a Macaúbas FM, né? Ouvindo de fora é totalmente diferente de quando a gente está no estúdio. Manda um abraço aí a todos e parabéns pela entrevista. Lorena é uma excelente profissional. Muito obrigada, João. Daí, meu amigo João, obrigada pelo carinho da audiência. João que tá lá, minha gente, a gente tá contando os dias para essa faculdade de João acabar. Esses 2 anos, inclusive, tá demorando um pouco para passar, né, João? João tá numa ansiedade para voltar aqui para Macaúbas, sentindo falta daqui da rotina dele aqui na Macaúbas FM, sentindo falta aí da família, mas logo, logo o João vai estar de volta aqui com a gente, com fé em Deus. Daí, João, olha, uma honra ter você nos ouvindo, participando aqui com a gente. Obrigada aí pelo carinho, pelo feedback, tá? É, 13h07, doutora. Você já até citou isso aqui algumas vezes, mas só para ficar assim de uma forma mais clara para os nossos ouvintes. Quais são os erros mais nocivos que a gente pode cometer com os nossos dentes, com a nossa boca para a saúde dos dentes? Em primeiro lugar é não higienizar, né? Mas um erro que eu vejo muito acontecer são as pessoas tentando abrir embalagens com a boca, com os dentes, né? Até mesmo garrafa. É um absurdo, né, gente? Mas isso acontece muito. Existem muitos casos de fraturas dentárias por conta dessas embalagens, tá? Levar objetos à boca também, a gente pode contar que acontece. Voltar a falar sobre saúde bucal, que é extremamente importante aí para os nossos dentes, para a nossa aparência, para a nossa autoestima, mas também é muito importante para a gente evitar agravos sérios, né, que podem ser desencadeados através da ausência ou deficiência do cuidado, da higiene que a gente tem ali diariamente no dia a dia. E olha, para isso, a solução para isso tudo é muito simples. São cuidados simples que a gente tem que ter aí no dia a dia, como escovar direitinho, para observar os dentes, como a doutora mesmo falou, pega um espelhinho, olha para ver se a higienização, né? A gente tem um hábito muito pouco, né, doutora, de olhar para os nossos dentes. A gente escova, passou a escova para lá e para cá, enxagou e tchau. A gente não tem esse hábito de ir lá, olhar, realmente abrir a boca, principalmente esses locais que é de mais difícil acesso, a gente não olha. Sim. A gente só vai prestar atenção quando sente algo de verdade. Na maioria das vezes escova o dente correndo, nem escova na frente do espelho, né? Não sabe nem como é, fio dental também nem usa. É muito importante a gente se conhecer, o corpo como um todo. Todo profissional da área de saúde vai falar, olhe para você, né? E não fique preocupado apenas com a estética. Muita gente chega, só olha o da frente e o de trás esquece, né? Então a gente fala muito de estética, mídia, Instagram, tá falando muito de clareamento, de dente faceta, lente de contato, mas a gente pouco divulga realmente os cuidados que a gente tem que ter, né? E as pessoas não esquecem. Muitas vezes vai para o consultório mesmo, querendo fazer uma faceta, um clareamento, e atrás tá precisando de outros tratamentos, né? Como a gente vai só manter estética? Não tem como, tá? As infiltrações, a restauração tá infiltrando. Por quê? Porque cuida só de uma, não cuida das outras, né? Então não adianta só fazer aquele canal porque o dente está doendo, mas não cuida das cáries que vão virar canais futuros, tá? Então temos que sempre estar nos avaliando. Doutora, a gente no início, a gente te apresentou você, né, que é responsável aí pelos atendimentos da Clínica Inove. E aí eu gostaria de saber de você, né, quais são os procedimentos que hoje a Clínica Inove oferece para os clientes? Hoje nós temos duas clínicas, né, aqui em Macaúbas, na Praça da Feira, e a outra no Distrito dos Cristais.
A gente realiza todas as especialidades hoje, né? Então, desde o tratamento clínico, extrações, limpeza, restaurações, quanto à parte estética, clareamento, facetas, a parte de prótese também, nós trabalhamos com todas as próteses, coroas, trabalhamos também com implante com o Dr. Eduardo, implantodontista. Temos também a doutora Fernanda com a parte de ortodontia, então nós temos aparelhos de todos os tipos, desde os aparelhos mais simples, quanto os autoligados, os aparelhos estéticos, aqueles que são feitos de porcelana, tem outros que são feitos, são transparentes, a gente nem vê, tá? Essa é uma grande novidade. Nós trabalhamos com a parte de periodontia, que eu sou periodontista, e a harmonização facial também. A parte de aparelho, doutora, quem usa aparelho precisa ter um cuidado além, né? Maior, muito maior, né? Quem usa aparelho não pode comer sem escovar os dentes. Então, se tem a possibilidade se vai se alimentar, você tem que escovar também depois. Você não pode lanchar e não esquecer de escovar os dentes, não pode de jeito nenhum. A gente, além da superfície dentária, nós vamos ter um dispositivo a mais para estar higienizando. Então, nós vamos precisar também de escovinhas especiais, de passa-fio, escova interdental. Vamos abrir mão de muito mais dispositivos para poder estar higienizando. Então, tem que ter um cuidado e uma atenção muito maior. Doutora, você falou que a Clinic 9, ela tem, né, uma unidade de atendimento lá na comunidade de Cristais e funciona diariamente. Como é que funciona o atendimento da clínica para o pessoal daquela comunidade, né, que facilita demais a vida das pessoas ali dos Cristais e da região próxima, né? Isso, nós estamos atendendo hoje em 2 dias, tá? Na terça-feira, a doutora Fernanda, ortodontista, está lá. E nas quintas, eu estou lá atendendo todo o tratamento clínico, né? Mas em breve nós vamos ter outros atendimentos, tá? A gente vai ter também a parte laboratorial, médica, e graças a Deus a comunidade tem nos abraçado muito. Nossa, eu gosto demais dali. Eu comecei em Macaúbas, né? Trabalhando lá no PSF de lá e fui muito bem recebida. Então a gente tem um elo bem grande lá. Graças a Deus a gente tem ajudado muito aquela comunidade. Que coisa boa, né? É muito bom a gente se sentir acolhido. Como é bom o acolhimento, né? Com certeza. De volta, minha gente, falando sobre saúde bucal aqui hoje, nessa sexta-feira, a gente falando da importância, né, da saúde bucal. A gente está aqui presente em nosso estúdio, a doutora Lorena Gabriela, que é médica periodontista, falou um pouquinho para a gente sobre a importância da gente cuidar da saúde dos dentes. Doutora, foi muito bom a nossa conversa de hoje, foi uma satisfação enorme receber você aqui em nosso estúdio. Eu gostaria demais de agradecer aqui as informações, sua contribuição aqui para com os nossos ouvintes, tá? E desde já convidar, em breve a gente vai falar aqui sobre alguns assuntos específicos sobre saúde bucal. Espero que a gente conte com a sua valiosa contribuição novamente. Foi muito bom a gente passar a nossa tarde de sexta aqui também em sua companhia. Muito obrigada, Nali. Eu quero agradecer muito a vocês pela oportunidade. Agradecer ao João, que abriu as portas aqui da FM para mim. E dizer que eu estou à disposição de vocês. Quem quiser mandar mais mensagens, a gente está ali na clínica, está de portas abertas. Tem nosso número também, quem quiser pode falar, escutei você, quero tirar mais dúvidas, eu vou tentar te responder o mais rápido possível e te receber também com muito carinho, tá? O telefone da gente é o 999-958460 e estou lá, de portas abertas. Muito obrigada. Imagina, doutora, a gente que agradece, a gente também está aqui à sua disposição sempre. É muito bom a gente fazer essa troca, utilizar o da rádio, da importância, da grandiosidade dela, para a gente levar a informação. A informação, ela é transformadora em todos os sentidos, né? E quando se trata de saúde, então, é maravilhoso a gente contribuir com a qualidade de vida e com a saúde das pessoas. Foi muito bom mesmo, a gente se fala em breve novamente, com certeza. Então, ó, minha gente, se você tiver alguma dúvida, já sabe. Doutora, repete mais uma vez o telefone pra gente? É o 999-958460.
É o telefone da clínica. Se você tiver alguma dúvida, necessitar de alguma orientação, você pode mandar lá no telefone da clínica, que tanto a doutora Lorena quanto toda a equipe lá da Clínica Inove estão lá à sua disposição para te ajudar, para te orientar, esclarecer dúvidas, se for preciso fazer a intervenção, né? Prontos para ajudar você a cuidar melhor aí dos seus dentes, da saúde bucal. 13h29. Em breve a gente está de volta aqui falando sobre mais assuntos relacionados, específicos relacionados. Hoje a gente falou sobre os cuidados básicos com relação à saúde bucal, né? Básicos, mas nem pelo fato de ser básico menos importante, mas sim a base fundamental para a gente ter aí uma boa saúde bucal.